Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TaniCast. Hoje eu tô aqui com uma endocrinologista. Ela é especialista em emagrecimento, ajuda mulheres a emagrecer de forma saudável, sem sofrimento, que é o que as mulheres mais buscam hoje em dia. Eu tô aqui com a doutora Juliana Vinier, pronunciei certo? Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Eu queria que você começasse contando um pouquinho a sua história para quem tá te assistindo hoje e não te conhece. Bom, meu nome é Juliana, como ela já disse, tenho 36 anos, sou médica, endocrinologista e eu trabalho com foco em emagrecimento. Como é que foi assim o seu estalo para ir para essa área? O que te fez? O que te motivou? Eu acho que um exemplo de sofrimento próprio, né? Quando eu me formei, eu trabalhava em emergência, então aquela correria louca de plantão, aquilo que a gente já sabe como é que é, os médicos que são recém-formados costumam passar por essa correria. E nesse período foi quando eu tive minha filha e eu engordei demais depois da gestação. E aí isso me trouxe uma dor muito grande, porque eu nunca fui acima do peso antes da gestação. Às vezes 1 quilinho, 2, aquela coisa normal de mulher, né? Mas assim, chegar a quase 100 quilos, eu pesei 99, engordei 25 quilos na gestação. Isso foi muito ruim pra mim. E aí eu lembro que na época eu penei um pouquinho pra emagrecer, eu precisei de ajuda médica, eu fui a uns 3 colegas médicos que me ajudaram bastante nessa época. Mas eu realmente sofri, assim, eu tinha um preconceito muito grande com o uso de medicação para auxiliar no emagrecimento. A mudança do estilo de vida era muito complicada, porque eu estava no momento de trabalhar demais à noite, final de semana. Então, tudo isso trazia um sofrimento muito grande para o meu emagrecimento. Uhum. Só que ao longo do tempo eu fui conseguindo, e por esse motivo eu fui me apaixonando pela área. E aí foi assim que eu resolvi me especializar, né? Fazer a pós-graduação de endocrinologia e logo em seguida começar a fazer curso atrás de curso para me especializar em emagrecimento, e continuo fazendo até hoje, porque cada ano é uma novidade. Se atualiza. Então, assim, felizmente a medicina, quando se fala em tratamento da obesidade, né, tem crescido muito. Mas com esse crescimento as coisas mudam também muito rápido. Então, vira e mexe, eu tô em algum curso atualizando. Por exemplo, eu fui ano passado. Isso que eu ia te perguntar. Fala um caso assim mais recente de mudança assim que... Eu fui ano passado no Congresso Brasileiro de Medicina da Obesidade. E aí eles repetiram agora com menos de um ano, eu voltei, né? Esse ano eu fui novamente e já tinha muita coisa diferente. Então, assim, medicamentos que a gente usava de uma forma agora tá usando de outra, medicamentos que não eram autorizados agora estão, medicamentos que nem existiam no Brasil agora existem. Então, tudo isso muda muito rápido e eu preciso estar atenta a cada mudança para poder trazer o melhor para o meu paciente. Bacana, interessante. Então, quando você fala assim, até para as suas pacientes são mulheres, mas quais são os perfis? Após parto? Quem é que vem mais? Quem te procura mais? O meu maior público, minha maior quantidade de pacientes, assim, que realmente me procuram são mulheres, principalmente pós-parto, mulheres entrando em menopausa, mulheres no climatério, mulheres com sobrepeso e obesidade que não necessariamente sabem que tem alguma doença endocrinológica e acabam descobrindo através da consulta. Uhum. O que acontece assim, na maioria dos pacientes no consultório, eu vim para emagrecer. Eu não consigo emagrecer, eu já fiz de tudo, faço dieta, já usei remédio, já faço atividade física. E aí, na consulta, a gente acaba diagnosticando alguma doença, algum distúrbio metabólico que prejudica todo esse processo. E aí a gente descobre para diabetes, resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, problemas na tireoide, aí por aí vai. Quem são os especialistas que normalmente te trazem a indicação do paciente, assim, que estão conectados na medicina integrativa? Nutricionista, demais. Ortopedista, muito também. Ortopedista? Muito, eu tenho muito paciente encaminhado. Desculpa minha ignorância, por quê? É porque o sobrepeso, ele sobrecarrega a articulação, joelho. Então, assim, verdade. A gente vê muitos pacientes com vários problemas no joelho, por exemplo, e aí procura um ortopedista para cuidar daquilo. O ortopedista, ele vai cuidar daquele ponto específico, mas ele pede sempre pro paciente que ele emagreça. Ele precisa perder peso, porque aquilo ali, senão se torna só um paliativo. E aí, normalmente, eles encaminham. Cardiologista também demais, porque o sobrepeso e a obesidade está ligado com a hipertensão. Então, assim, ginecologista, paciente com síndrome do ovário policístico, por exemplo,
que estão em sobrepeso ou resistência à insulina precisa emagrecer. Então, assim, muitas coisas giram em torno do emagrecimento. O oncologista também entra nessa categoria ou tô falando... Não, você não tá falando besteira, não. Entra sim, até porque muitos casos de câncer a gente já sabe hoje que são atrelados à obesidade. Então, assim, infelizmente, depois que acontece o problema, dificilmente esse paciente volta para mim. Isso no caso de câncer, por exemplo. Mas quando a gente consegue prever isso e cuidar disso antecipadamente, aí a gente tem um prognóstico muito bom. Entendi. E hoje, quando a mulher te procura... Eu tô te falando assim, até pensando em mim. Porque quando você falou assim do pós-parto, eu sofri isso. Uhum. Eu não me cuidei. Tipo, a minha primeira gravidez... Eu tô grávida agora, mas agora eu tô tendo uma vantagem que o enjoo... Agora já diminuiu o enjoo, mas não é que parou, não. Tô tendo mais azias, alguma coisa assim, mas tipo, eu tô tendo um limite. Se eu como alguma coisa, Sim. não consigo comer mais do que aquilo, porque já me faz muito mal. Sim. Mas na minha primeira gravidez não foi assim. A minha primeira eu comi, eu queria mais, eu conseguia comer mais. Eu tava, não sei como, só isso aqui, eu só conseguia comer. E aí eu também ganhei uns 20 quilos aí da minha primeira gravidez, tive quase uma pré-eclâmpsia. Não tive, né? Mas assim, tipo, parecia que eu ia ter. Aí fiz todos os testes, fiz tudo e não casou. Ainda bem que não tem. Eu cheguei acho que tomar aquele AS... Acho que eu cheguei a tomar por conta disso, né? Eu acredito. Tem relação? Tô falando besteira? Não tá falando besteira. Tá. Pode acontecer. A hipertensão ou a diabetes gestacional acaba acontecendo muito por conta desse ganho de peso. Então, pacientes que engordam mais do que 9 quilos, 10 quilos, mais do que isso, né? Então, assim, no nosso caso, mais de 20 quilos. Isso traz um peso, um problema muito grande para a gestação, de riscos aumentados para certas doenças. E a gente não tem esse entendimento. Normalmente a mulher quando está grávida, eu ouvi muito isso, e eu, apesar de médica na época já, eu não me atentei muito a esses detalhes. Eu vou comer por 2. Eu tô com fome. Eu posso. É desejo. É isso. Tudo a grávida pode. Sim. E aí acaba que quando todo você vê... mundo dá. Exato. Toma aqui, que é isso? Aí você vai só aceitando. Você vai aceitando. E quando você vê, você passou do limite. E aí acontece de não ter um problema mais sério, mas muitas mulheres acabam tendo. Meu parto foi de boa, cesárea. Não tive problema nenhum. Eu tive... Parecia que eu ia ter. Aí o médico já se antecipou, que ele falou, não, vamos, porque o meu pé inchou demais, exageradamente. Ele falou, opa, pode estar vindo aí uma pré-eclâmpsia, vamos fazer isso aqui, toma isso aqui. E aí eu não tive mais nada, controlei, acompanhei pressão. Que bom. Só que agora nessa segunda eu já tô com um organismo bem diferente, eu não sei, tô mais ativa, eu tava bem sedentária também. Você tava falando do lance de trabalho, né? Seu período de trabalho, aí você só foca em trabalho, aí você, enfim... É muita coisa relacionada É muita coisa. Ao A mulher, assim, é uma infinidade de sofre bem mais. Muito. Eu falo isso, imagina. Outro dia meu marido ficou acho que 2 dias com azia e enjoo, não sei, alguma coisa que ele comeu, ele ficou falando assim, acho que é porque eu tô grávida junto com você. Eu falei, você não aguentaria 3 meses passando mal assim, não. Exatamente. O homem não aguenta. Não mesmo. Bem legal isso. Eu queria que você falasse... Às vezes eu falo para os maridos das pacientes que chegam lá para tratar, por exemplo, fazer reposição hormonal, menopausa. E aí, os maridos falam muito, não, porque ela tá estressada. Um dia ela tá me amando, outro dia ela tá me odiando. Mas a mulher passa por uma oscilação hormonal tão grande que se o homem passasse por isso, acho que a gente ia ter o hospital da menopausa. Porque o homem não consegue lidar com tanta mudança hormonal, assim. Já a mulher, ela sofre com isso uma vida inteira e ainda acha que é normal, que é pior. Não, se torna normal pra gente. Porque, por exemplo, passar 3 meses passando mal, você já acostuma. Sim. Você já consegue fazer todas as outras atividades. Sim. O homem não, ele já se trava naquilo. Exatamente. Então é bem diferente mesmo. Patrick, eu sei que você está acompanhando aí o assunto, tá? Mas não fica chateadinho não, tá? Fica de boa aí. A gente está falando bem de vocês. Me conta uma história. Nada mentira, né? Tá doce, uma história de sucesso de uma cliente sua. Um caso que você... queira que você possa falar aqui, que você se sinta confortável, não precisa dizer nome, tá? Que vem logo à sua cabeça assim, nossa, essa história aqui seria interessante contar. Tem muitos, graças a Deus. Mas graças você pode contar até mais de um. Eu até gosto de ouvir mais de um. Por que é legal a gente falar isso? Porque quem tá ouvindo, às vezes, tá passando por algo parecido e não se vê numa solução. E aí, quando você traz, fica assim,
Sim. Ó, isso aqui é para observar, para se Sim. atentar. Então, vai lá. Eu tenho um casal que os dois procuraram a consulta para os dois perderem peso, né? Os dois eram acima do peso. E aí eles começaram muito bem, fizeram o tratamento direitinho e perderam muito peso e voltaram, acho que eles ficaram quase 1 ano comigo. Eu sei que a gente conseguiu evoluir muito bem na perda de peso dos dois. E os dois ficaram, assim, no céu com a perda de peso. Só que quando a gente começa a conversar, e aí quando eu começo a perguntar pra eles o que realmente mudou na vida, e aí começa, porque mudou a roupa, mudou, agora eu faço atividade física, exame que tava todo cheio de problema, o exame agora maravilhoso e tal. E até aí tudo bem, é o que realmente a gente espera. É o que eu espero como médica. Mas aí quando ele, né, o esposo dessa paciente, virou pra mim e falou assim, não, doutora, sabe o que mais mudou na minha vida? Agora eu brinco com meu filho. Aquilo ali acabou comigo. Eu falei, mas por quê? Você não brincava? Ele, não brincava, eu tinha preguiça. Eu chegava do trabalho, eu ligava a televisão, só queria ver a televisão e não dava confiança. Meu filho tem 8 anos e eu nunca joguei bola com ele. Nossa. Ele, agora eu desço pro play toda semana, 3 vezes por semana a gente brinca os 3 juntos, porque agora eu consigo correr. Agora eu tenho disposição pra brincar com ele, assim, eu nunca mais esqueci. A gente conseguiu chegar na meta de peso, a gente conseguiu chegar nos exames dentro da normalidade. Nossa, que demais. E isso é o que eu já consigo com muitos pacientes e é ótimo, já é o esperado, mas isso me tocou demais. Assim, você mudar realmente a rotina da família. E aí essa paciente, na verdade, só ela que foi começar o tratamento comigo, o marido ele ia de acompanhante. E aí mesma coisa, quando a gente chegou no nosso objetivo e eu perguntei pra ela o que mais mudou na vida dela e tal. Aí ela falou que eles estavam se separando, mas que agora eles estavam dando de mão dadas como namorados. 20 e poucos anos casados. Só que na época que ela estava com sobrepeso, ela tinha uma baixa de libido, ela tinha os hormônios todos desregulados, então eles não tinham mais relação, eles não tinham mais carinho, eles não namoravam mais. Desconectou total. E não só por conta da questão hormonal, porque aí quando a gente fala com a mulher, como é que tá? Tem diminuição de libido? Não tem? A mulher às vezes fala que tem, mas às vezes nem é uma diminuição de algum hormônio, às vezes é autoestima. Então, aquilo ali, quando a gente resolve a autoestima de uma mulher, ela se sente bem com ela mesma e ela começa, aí sim, ter interesse novamente pelo parceiro, e aí tudo muda. Ela fala, a gente tava quase separando, agora a gente tá andando de mão dada pela rua. Sim. Nossa. Assim, isso muito bom. Reconstituir família, união da família, sim. Um casamento. Sim, aí você começa a ver que não é só questão de emagrecer. Não é. Vai muito além disso. Vai muito além disso. O emagrecimento, ele muda a vida real. Tanto na parte fisiológica, na parte de doenças metabólicas, que isso a gente já sabe, que a doença a obesidade, o sobrepeso é uma doença crônica, isso a gente já sabe, já está estabelecido. Mas não é só essa questão da doença, das doenças que vêm atreladas a isso, diabetes, hipertensão. É realmente uma qualidade de vida que você ganha através do emagrecimento, que a gente pode ficar aqui até amanhã contando inúmeros benefícios. A disposição, a libido, reconstruir família, paciência para os filhos, trabalhar melhor, fazer atividade física. Então, assim, tudo isso muda muito. A gente não está falando só de tratar a doença. A gente está falando de realmente recuperar a qualidade de vida. Trazer vida. Exato. Trazer vida à vida. Quando você fala assim, queria que você falasse um pouquinho sobre, por exemplo, pacientes que são aquelas que estão focadas agora em ter aquele corpo maravilhoso, não estão se sentindo bem, a autoestima está lá embaixo, e elas estão buscando academia, estão buscando, sei lá, a amiguinha tá fazendo de tudo, tá fazendo a dieta por conta própria, ou já tá tomando alguma coisa sem uma orientação. Como é que... Isso acontece também muito. Muitas pacientes chegam no meu consultório falando, eu vim porque a minha prima fez isso, teve resultado e eu não. Eu vim porque ou então nem se compara a ninguém, mas se cobra. Doutora, eu tô fazendo tudo direitinho. Eu tô fazendo dieta, atividade física, tudo, mas não tenho resultado, não consigo emagrecer. Eu sempre falo para os pacientes a mesma coisa. A gente precisa investigar o que está acontecendo. Porque até uma determinada idade,
Ou, às vezes, nem por idade, mas se o paciente tem algum distúrbio hormonal, não basta só dieta e atividade física. A gente sabe que a dieta e atividade física é o principal. A gente não consegue fazer nada sem uma mudança no estilo de vida. A gente precisa de uma boa alimentação e atividade física. Mas e quando o paciente já faz isso? Quando a pessoa já faz isso e mesmo assim não vê resultado? Entende? Aí é a hora que o paciente precisa de uma orientação médica, precisa de um acompanhamento. Acontece isso direto, o paciente chega e fala, eu não consigo emagrecer, mas eu faço tudo certinho. Aí eu peço exames, mas tem lá uma resistência à insulina, mas tem um hipotireoidismo, mas tá com o hormônio todo desregulado. Ou não tem nenhuma doença metabólica, mas tá com várias vitaminas diminuídas, então aquilo ali diminui a performance dele na atividade física, da sonolência durante o dia, da preguiça, não consegue treinar direito porque tá cansado, tá indisposto. Então, tudo isso faz parte de um processo de emagrecimento. Por isso que eu falo, é um emagrecimento sem sofrimento, porque às vezes o paciente tá fazendo o que tem que fazer, mas com muito sofrimento, porque nem sabe que isso pode acontecer. E aí fica só naquela assim, tô fazendo aqui, tô entendendo o que você tá falando. Por que eu trouxe esse assunto de te perguntar sobre a amiguinha? Porque eu vejo isso muito, tá? Eu tenho primas, eu tenho parentes, eu tenho a galera que da modinha, que vai lá para aquelas academias, sim, entendeu? Sim. E aí começa a amiguinha, fulano, usar, não sei o que, todo mundo. Aí quando eu vejo, já tá lá e não procura o médico, e aí não pensa, só vai pensar, eu já vi casos, tá? Principalmente que depois que dá problema. Eu tenho clientes. Ou quando aparece com a voz grossa, né? Isso acontece demais. Na cardiologia, mostrou, o que eu já vi muitas pessoas acabando destruindo o coração, destruindo, né? Sim. E aí, por que eu te falo isso? Porque você deve ter essa procura e aí eu sei que você passa o melhor. Agora eu não estou conseguindo formular bem. Assim, ela vai passar a melhor orientação, mas como é que essa pessoa está seguindo? Como é que está sendo? Ela tá indo além? Por que eu falo isso? Eu falo isso da modinha mesmo. Porque eu sei que tem aquela galera que vai seguir certinho. Sim. Mas tem aquela galera que não segue certinho. Como é que você consegue puxar essa pessoa para tentar mudar isso? Bom. É uma pergunta bem... Não, mas isso acontece muito. As pessoas chegam muito viciadas, né? Viciadas que eu digo de internet, de vídeo, de coisa pré-pronta, de orientação de quem não entende nada do que tá falando, de copiar e colar a receita do amiguinho. E às vezes o paciente senta na minha frente já falando o que quer usar. É isso? Isso é muito comum. Eu vim aqui porque eu conheço fulano, minha prima usou tal medicação e eu quero usar também. Isso acontece demais. E aí eu sempre falo para o paciente, não é você que quer usar. Não é você que decide. E nem sou eu também. É o teu exame, é a tua necessidade, é o teu perfil. Então, assim, não adianta sentar na minha frente e falar que quer usar alguma coisa. Às vezes o paciente tem uma experiência, ou às vezes já usou determinada medicação e teve algum resultado e até algum benefício há um tempo atrás, mas a gente não sabe se isso se aplica hoje. A gente não sabe como que tá o exame dessa pessoa hoje. E aí realmente é difícil. Só que assim, eu fico bem tranquila com relação a isso, porque eu faço o que tem que ser feito, eu faço o que é certo. Às vezes o paciente não entende ou não concorda, aí eu deixo ele à vontade para procurar outro profissional, porque eu faço o que tem que ser feito. Eu faço o que dá segurança para o paciente. Então, eu não vou colocar a vida cardiovascular dessa pessoa em risco, sabe? Então, são muitas questões atreladas a isso. Eu não posso colocar o paciente em risco. Eu quero o emagrecimento desse paciente? Quero. Quero uma hipertrofia daquele paciente que já emagreceu e agora a gente está dando aquela pinceladinha na questão da estética, porque isso também é bom e a gente gosta, a gente não vai falar que não. Claro que isso também é importante, mas tudo de forma responsável. Então, antes de te trazer um benefício, eu quero saber se não tem nenhum risco de trazer um malefício. Isso é o mais importante. Fantástico. Fala muito bem, tá, doutora? Para quem estava preocupada, fala muito bem. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Sobre esse lance. Quando a gente volta a outros tipos de pacientes,
Me fala assim, você tem hoje o pós-parto, você falou do puerpério ou do outro? Qual é o nome que fala? Climatério. Climatério. Isso, mulheres em pré-menopausa. Até queria que você falasse mais sobre esse assunto, porque o que eu outro dia fiquei sabendo e eu achei incrível. O quanto que a quantidade, vou dar um exemplo. A minha cunhada adora, coitada, tô falando dela aqui. Ela adora um doce. Só que ela tá na fase dos 40, daqui a pouco, né, começa a entrar na menopausa. E aí, a quantidade de doce dela, se ela continuar nessa mesma quantidade que ela tem desde nova, isso já vai ser um problema, não é? Queria que você falasse sobre isso. Sobre essa mudança hormonal que a pessoa vive como se tivesse 20 anos de idade. Infelizmente, isso tem um peso muito grande na vida da mulher. Não adianta falar que é a mesma coisa. Não tem como. É uma questão fisiológica, é normal. Os hormônios, eles vão dando na nossa cabeça, assim, em determinado momento da vida. E uma mulher que comia chocolate sem nem pensar no dia do amanhã, há 20 anos atrás, hoje ela cheira um alface, ela engorda. Então, assim, a questão hormonal influencia demais nisso. Então, mulheres que estão entrando em menopausa, elas têm uma diminuição de hormônios que são importantes para o nosso metabolismo. E aí cai naquela história de eu sempre fiz tudo que eu fiz a vida inteira e hoje eu não consigo mais ver resultado. Porque quando eu fazia essa atividade X, a atividade física X e a alimentação e a dieta Y, eu tinha um resultado. Hoje eu não tenho mais fazendo a mesma coisa. Claro, porque o seu corpo não é mais o mesmo. Então a gente precisa ter esses ajustes. E eu sempre bato na mesma tecla. A gente tem que acompanhar a nossa saúde e a nossa questão fisiológica. Então, por que não? A medicina está aí para isso. Está evoluindo justamente para isso. Para melhorar a nossa disposição, para melhorar a questão hormonal, para a gente fazer uma terapia de reposição hormonal com responsabilidade. E isso traz um resultado, até no emagrecimento, muito importante. Do que aquela mulher que não procura ajuda e não faz nada. Porque aí sim ela fica sofrendo, batendo na mesma tecla e não vê resultado. E aí, porque assim, minha mãe fez os exames e aí acusou também, ela já tá nos seus 60 e poucos anos, é até legal falar para essa galera que já atingiu também a menopausa, e aí minha mãe hoje já tem o açúcar alto, glicose alta, colesterol, e meu pai, que é um pouco mais velho que ela, tá tudo bem, tudo em dia. Eu sei que cada pessoa, mas eles para mulheres possuem isso uma alimentação pesa muito mais. Juntas, eles comem a mesma coisa. Para mulheres pesa muito mais, sem dúvida, pesa muito mais. Tanto que quando eu atendo casal, e aí os dois resolvem fazer a mesma atividade física, às vezes a mesma dieta, claro que na proporção diferente, o homem ele sempre chega na frente no resultado. Ele sempre chega na segunda consulta apresentando uma perda de peso maior do que a mulher. Isso é muito comum, muito comum. Legal. Mas a mulher tem a questão hormonal que prejudica um pouquinho. Então, eu tenho que ter um olhar, um cuidado melhor. Não melhor, mas com mais atenção para essa mulher. Porque o homem é um pouco mais fácil de tratar. A mulher, a gente trata 4 mulheres em um mês. Então, assim, a gente vai oscilando o ciclo e aí essa mulher, ela não treina da mesma forma nas 4 semanas do mês. Mas o homem treina. Entendi. Essa mulher, ela não tem o mesmo apetite durante 4 semanas no mês. O homem tem. Essa mulher chega uma hora, período de pré-menstrual, por exemplo, e a vontade de doce, que aumenta demais. E a ansiedade, que aumenta. E o sono, que diminui em determinado momento do ciclo. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. E o homem não passa por essa oscilação toda. Então, você entende que... Meu pai tá ali intacto e minha mãe cheio de breguete, eles comem a mesma coisa. Eu falo pra ele parar de fazer banana frita, que eles adoram a banana frita. Aí eu falei, arrumei um airfryer. Eu falei, bota dentro do airfryer, para de comer essa banana frita. Porque, ou seja, ele tá de boa e ela adora a bananinha da terra. E ela vai no mesmo barco, mas daqui a pouco a consequência pra ela é muito maior. Tá pior. E sem contar que ele trabalha... E ela é dona de casa, né? Então ela fica o dia todo em casa, em pé, e ele não, ele faz atividade o dia todo, pra cima e pra baixo. Ela não consegue fazer atividade física. Ainda tem isso. E atividade física hoje a gente sabe que não tem como não fazer. Não tem como. Verdade. Isso eu falo para os pacientes sempre. A atividade física é inegociável. Mas por que eu ouvi fulano dizendo que dá para emagrecer sem atividade física? Dá, claro que dá.
Dá, eu tenho aqui uma medicação que vai diminuir o apetite, eu tenho aqui essa dieta que vai te restringir a um monte de alimento, você vai emagrecer? Claro que você vai emagrecer. Agora, uma coisa é emagrecer com ou sem saúde. Acontece que quando a gente emagrece sem atividade física, a gente emagrece e acaba perdendo músculo também. Quando a gente perde o músculo, nosso metabolismo vai lá embaixo. O que faz a gente queimar caloria com mais intensidade é a quantidade de músculo, a reserva muscular que a gente tem. Então, não vou te enganar falando que não precisa de atividade física. Precisa, e muito. Então, assim, musculação principalmente. Mulheres em climatério ou entrando em menopausa, principalmente. A gente tem que ter uma reserva muscular ali para que esse emagrecimento fique mais estável. Pra gente não ter aquele famoso efeito sanfona, porque isso acontece. Dá pra emagrecer? Dá, muita coisa dá, mas não tá certo. Olha, você tá falando de conteúdos maravilhosos, tá? Uns cortes muito bons. Não é verdade, Patrícia? Eu não tô falando isso pra te bajular, não, tá? Eu não preciso disso, não. É porque quando eu vou ouvindo, eu vou gostando. Uma coisa bem legal agora que eu queria te perguntar, sobre a galera jovem. Porque o jovem, beleza, tá tudo aparentemente bem, mas a gente sabe que a rotina hoje já é bem diferente, a gente tem mais telas, né, o celular, a galera quer ficar na internet, tudo mais, ou seja, existe um sedentarismo maior, como você falou, o aumento da obesidade, na verdade, só aumenta, né? E aí, pro jovem que tá ali, tem ali mais hormônios, tem mais tudo isso, mas está se sentindo indisposto, cansado. Por que eu estou te fazendo a pergunta? Porque eu já ouvi você falando sobre os coquetéis de... Não sei se é coquetel a palavra, tá? Sobre vitaminas da pessoa. Como é que chega para você esse paciente mais jovem que está indisposto? Ou ele vem um paciente mais jovem? Como é que eu atendo muitos pacientes mais jovens, principalmente meninas. 15, 18 anos, 20 e pouquinho, ou mulheres que estão pensando em engravidar e aí já estão acima do peso e ainda bem que estão já se preocupando com essa questão Legal. Então, assim, realmente, são pessoas mais fáceis de tratar. Porque a gente não tá lidando ali com uma doença de fato. Só que aí o que eu vejo muito nos pacientes mais jovens, principalmente paciente que trabalha, que faz faculdade, tudo ao mesmo tempo, e também tenta treinar no meio dessa correria, o que eu mais recebo de reclamação é a indisposição. Indisposição, cansaço, fadiga, faz uma atividade física, mas não consegue terminar, fica com falta de ar no meio do treino. E aí, quando eu peço os exames, sempre vem lá, diminuição de várias vitaminas. Então, assim, B12, vitamina D. Então, são pacientes que é só suplementar, é só colocar ali as vitaminas no lugar certinho que esse paciente voa. Não preciso entrar com nenhuma medicação específica para diminuir apetite. Por exemplo, tem meninas que chegam lá, cabelo caindo demais, unha fraca, e aí elas já chegam achando que tem alguma doença endocrinológica. Será que eu tenho hipotireoidismo? Às vezes é falta de ferro, falta de vitamina D. E aí a alimentação também, ruim, né? Demais, porque os jovens, né, têm uma alimentação bem ruim. E aí quando a gente faz a suplementação de vitaminas mesmo, pronto, já muda da água pro vinho. Essa palavra, eu falei coquetel, a suplementação de vitaminas, isso. Legal. E aí isso a gente consegue... Começa com que idade? Qual a faixa etária que pode rolar essa suplementação? Olha, até criança. É que eu não atendo pediatria, mas assim, todas as idades. Quando a gente vai investigar, se a gente vai fazer um exame assim na família inteira, a maioria das vezes está faltando alguma coisinha ali. No meu caso, depois que eu fiz o exame, eu já estava sentindo desde o ano passado que eu estava mais cansada. Aí meu exame, né, da primeira parte do primeiro trimestre deu vitamina D. É vitamina D? Acho que é, vitamina D. Baixa. Aí eu tô fazendo reposição. Aí eu tô me sentindo mais ativa do que um ano atrás. Exato. Tá? Muda a vida. Totalmente. A reposição de vitaminas muda. Ômega, tô toda uma base de vitaminas. Muda a vida. Legal. Eu tenho uma paciente que ela fazia tudo, atividade física, come bem, se alimenta bem, enfim. Só que ela reclamava de um cansaço extremo. E aí, quando eu pedi os exames, a ferritina dela lá embaixo. E ela sempre gostou de correr. Ela corria muito. E aí, ela relatou que ela não estava mais conseguindo correr. Uma coisa que ela tem costume, ela tem um preparo físico para isso, sabe? Só que ela, do nada, não estava mais tendo a mesma disposição. Quando a gente viu o exame, ferritina no pé. Então, você vê, eu não precisei entrar com nada muito além. Eu só repus o ferro.
Aí eu tinha feito um tratamento com ela para 5 semanas. Em 2 semanas ela me mandou mensagem. Olha, hoje eu corri 5 quilômetros direto, sem parar. Pela primeira vez em não sei quanto tempo. Desse tempo que ela já estava sofrendo com isso, entendeu? Sim. Então, assim, é só repor o que está faltando em alguns casos. Legal. O que você gostaria de trazer aqui pra gente? Até mesmo, assim, de tudo que a gente falou. Tem algum assunto que mais te chama a atenção? A gente falou sobre a idade mais avançada, o pós-parto. Tem algum desses que a gente falou aqui que você queria aprofundar mais? Acho que o preconceito que ainda existe com o tratamento para obesidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério e eu esbarro com isso no consultório, com os pacientes, até dentro da própria família do paciente. Porque o primeiro passo é o paciente entender que ele precisa de ajuda e que existe essa ajuda dentro da medicina. E que nem sempre através de medicação, mas muitas vezes sim através de medicação. E é como eu falei, se é uma doença crônica, por que não o auxílio da medicação, caso haja necessidade? Porque quando a gente pega um paciente no ambulatório que ele é diagnosticado com hipertensão, diabetes, qualquer outra doença metabólica, e o paciente volta de lá com uma prescrição enorme, com mais de 10 remédios para tomar, e normalmente a gente médico fala para o paciente, você vai ter que tomar isso aqui e acabou, pro resto da vida. O paciente sai dali sem questionar, aquilo ali para ele é normal e ninguém da família questiona também. E fulano agora é hipertenso, toma remédio todos os dias para controlar a pressão. Nossa, que absurdo. Não, ninguém fala, nossa, que absurdo. A gente fala o quê? Realmente, tem que se tratar. Quando a gente fala do tratamento da obesidade, isso não acontece. Quando o paciente chega na própria casa dele, com a família dele, com uma prescrição de alguma medicação que vai auxiliar na diminuição do apetite, por exemplo, é uma chuva de preconceito. Às vezes o próprio familiar, nossa, mas aí você vai emagrecer tomando remédio? Isso aí não pode. Por que não pode ser uma doença? Se ele tem indicação para isso. A gente não está falando de usar uma medicação sem orientação médica ou de um paciente que não precisa. Se ele tem aquela doença, ele precisa tratar de forma correta. Aí o paciente comenta com um amigo, eu emagreci 10 quilos, mas eu usei a medicação tal. Mas tomando remédio até eu. Mas ninguém fala isso pro hipertenso. Olha, minha pressão tá controlada. E ninguém fala, mas tomando remédio até eu controlo a pressão. Você já ouviu alguém falando isso? Ninguém fala. Não, sensacional isso. É muito, não, eu tô falando sensacional do sentido dessa explicação, porque realmente, para esses casos, não... não tem espanto, não tem preconceito. Mas pra obesidade... Pra obesidade tem. Verdade. Fulano tomou remédio pra emagrecer. Mas aí até eu... Gente, fulano tomou porque precisa. E sim, ele precisa tomar, porque sozinho ele não vai. Não adianta só eu pegar um paciente que eu preciso emagrecer esse paciente, só tacar uma dieta e dizer que tem que fazer atividade física. Isso aí ele já sabe. A pessoa não me procura para isso. Isso ela já sabe que tem que fazer. Isso aí tá em qualquer Google comercial, todo mundo fala isso. Todos os médicos das outras especialidades também falam isso para o paciente. Você precisa emagrecer, faz atividade física, tá? Muda a alimentação. Isso aí qualquer paciente já sabe. O que eu preciso fazer? Dar arma para que o paciente consiga fazer isso. Uhum. Então, se ele tem uma compulsão alimentar, eu preciso medicar para controlar isso, senão ele não consegue fazer dieta. Ele tem uma compulsão por doce, eu preciso medicar. Ele não consegue fazer atividade física porque tá prostrado, porque tá cansado, eu preciso medicar. Para que ele consiga fazer tudo aquilo que eu peço. Entende? Não basta só falar o que tem que ser feito. Eu tenho que ajudar ele a fazer aquilo. Uhum. E é isso que eu acho importante sempre frisar. Essa questão do preconceito, eu fico revoltada. Isso é um assunto muito legal para ser falado no digital. Porque, assim, na sua rede social, porque eu não vi alguém falando. Se tem, porque, vamos supor, teu algoritmo é mais voltado para o emagrecimento. Uhum. Então, não sei se alguém já falou, mas... E é isso que é o mais legal, porque às vezes a gente acha que já se falou de tudo e que outros especialistas estão falando, então já falaram, isso que eu estou falando não é novo? Uhum. Não, ele é novo. Porque quando você começa a divulgar na sua rede, pessoas que não têm a maior noção vão passar a ter mais noção sobre isso. E é o que a gente estava falando antes de começar a gravação, de que existem esses tipos de perfis. Então, o perfil que já conhece, que não conhece, sempre vai existir. Então, nunca vai ser, olha, já falei no meu Instagram. Não, você vai repetir. É a mesma coisa no consultório, né? Você chega lá e você acaba tendo que repetir. Isso mesmo eu repito para quase todos os pacientes, porque eles ficam inseguros
quanto ao tratamento e principalmente quanto ao que as pessoas vão pensar. E aí várias pacientes me falam, eu não vou nem contar o que eu tô usando pra ninguém, porque por que não? Então, assim, se você se sente confortável, conta sim, tô fazendo um tratamento sim, uso medicação sim, por que não? Qual o problema? Exatamente, qual é o problema? Não tô fazendo nada errado, não tem nada prescrito aqui sem exames, sem indicação, sem real necessidade. Então, assim, isso é muito importante. E eu friso isso com todos os pacientes. Não tenha vergonha do seu tratamento. Se você tivesse agora com uma doença, com hipertensão, a própria diabetes, um câncer... A obesidade pode trazer isso também, né? Traz tudo isso. Então, só que esses tratamentos, a pessoa não tem vergonha de dizer que está tratando. E aí, quando é a questão da obesidade, a pessoa acaba tendo vergonha de dizer que está tratando, mas por conta do que os outros vão dizer. Entende? E aí, eu sempre tento explicar. A gente tem que pensar a longo prazo. Se você não tratar hoje a questão do sobrepeso e da obesidade, isso vai te trazer consequências muito piores lá na frente. Você vai ficar diabético, você vai ficar hipertenso, não é? Será que eu vou? Muito provavelmente você vai. Mas eu não tenho ninguém na família, eu não tenho minha genética. Se você ficar obeso, você tem uma chance muito grande de começar a ter doenças metabólicas, que vêm através do sobrepeso e da obesidade. Então, é melhor tratar agora, é melhor evitar. Do que lá na frente você ser obrigado a tomar 1 milhão de remédios por conta dessas doenças. Sim. E agora, é legal isso, porque, por exemplo, você falou um pouco sobre isso, mas eu quero enfatizar. Assim, aí o paciente que não é obeso, que vem porque está sentindo que tem algum problema, que tem alguma coisa, e, na verdade, sei lá, né, o que a gente chama do falso magro. Como é que chega esse paciente para você? Como é que... Ele chega achando que é uma coisa, que acha que até tá magro, mas não tá legal. Normalmente, esse paciente, na verdade, esse tipo de paciente é a grande maioria que eu pego no consultório. Quando a gente fala em emagrecimento, eu não tenho, assim, são poucos os pacientes realmente com obesidade grave ou com sobrepeso muito importante. Eu tenho muitos, mas eu posso te dizer que, assim, 60%, 70% é esse paciente pouco acima do peso. É esse paciente que chega procurando estética. É esse paciente que quer ali perder 4, 5 quilinhos. A maior parte do meu público também é esse público de pouco sobrepeso. E aí esse paciente chega reclamando normalmente da indisposição. E esse é o paciente que normalmente quer medicação para emagrecer. Esse é o paciente que menos tem preconceito, é o paciente que está mais ligado na estética. Entende? E aí ele já chega com menos preconceito, ele já chega querendo tomar tudo quanto é remédio que viu na esquina, e é o paciente que eu tenho que segurar mais. Se não deixar pra tomar tudo. Exato, explicar, passar ali, prescrever o que realmente tem a indicação, mas é o paciente que normalmente vem com uma indisposição, assim, absurda. E aí, é pouca coisa que tem que ajustar, mas que faz muita diferença. E o falso magro acontece muito. É uma mulher que vai chegar lá pra mim, linda, com um corpo lindo, que todo mundo que olha diz que não tá acima do peso, mas que quando a gente faz a bioimpedância, tem um percentual de gordura muito elevado e a massa de músculo pequenininha. E como é que é? Como é que funciona isso, assim, Da mesma forma. Mas a pessoa se assusta? Ou a pessoa já tá querendo emagrecer? Se assusta, porque são as pacientes que acham que tem ali 2, 3 quilinhos para perder. Aí, e porque isso embalança, né? Porque a pessoa tá acostumada a pesar aquilo ali em casa, é uma calça jeans que deixou de fechar e por isso tá incomodando. Mas quando chega no consultório, a gente faz uma bioimpedância, são 7 quilos, 8 quilos de gordura que tem que perder. Aí a pessoa faz exatamente esse mesmo olhar que você fez agora, esse desespero bate. E é o tal do famoso falso magro. Mas isso é quando a gente fala em percentual de gordura versus músculo. Então, quando eu falo, você tem que emagrecer 8 quilos de gordura, não necessariamente são 8 quilos na balança. Às vezes na balança muda 2 quilinhos só, às vezes nem muda, quando a gente faz troca. Sim, então o paciente ele ganha músculo. É mais pesado, não é? Não, na verdade os dois têm, se eu pego 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, os dois têm 1 quilo. Mas a densidade, o tamanho deles é diferente. Falei errado. Mas essa dúvida é muito comum, muito comum. Então assim, o volume é diferente.
Então, eu tenho 2 peças aqui, uma de músculo, outra de gordura. A gordura é sempre bem maior. Então, se eu tiro de você 1 quilo de gordura e coloco 1 quilo de músculo, o seu peso vai manter, mas o teu número de roupa vai mudar. Legal. Entende? Então, é nessa questão aí que eu pego mais para tratar nessas pacientes. Então, fazer a mudança de composição corporal é muito importante. Eu tenho uma paciente que ela chegou uma vez desesperada. Ai, doutora, eu tô desesperada. Isso 2 meses depois, para a segunda consulta. Falei, o que houve? Ela, não tive resultado até agora. Nada aconteceu. Falei, por que nada aconteceu? Meu Deus do céu, eu já fico desesperada. Não emagreci nada. Porque eu tava com, acho que era 55 quilos. 55 quilos e continuo com 55 quilos. Falei, não é possível. Vamos aqui, vamos fazer a bioimpedância. Aí ela fez a bioimpedância. Falei, quando eu olhei, ela trocou muita gordura por músculo. Só que ela manteve o mesmo peso. Sim. Eu falei, não é possível que não mudou nada. Como é que tá a sua roupa? A roupa eu mudei 2 números de roupa. Eu falei, como é que não aconteceu nada? Aconteceu. Então, assim, esse público dessas mulheres mais novas, dos homens mais novos também, e que não tem, assim, aparentemente um sobrepeso, uma obesidade, mas às vezes tá reclamando um pouquinho ou de indisposição, ou que a roupa já não tá mais como era, quando a gente vai fazer bioimpedância, é esse ajuste que a gente tem que fazer, de troca de massa. E, assim, quanto Acho que eu tô tempo... falando muito, né? Não, tô achando não. Você tá falando muito bem. Você já se conectou com tudo aqui. Meu Deus. Você já tá bem entrosada, já dá pra vir pro próximo. Deixa eu te falar, é legal isso que você falou e uma dúvida que de repente quem tá ouvindo, vendo a gente pode ter. Tá, quanto tempo levaria? Eu me sinto bem, mas se eu tivesse os quilinhos a mais ou menos, não é pra você, porque eu sei que cada pessoa é um tratamento. Mas quanto tempo leva desse tratamento assim de 7, 8 quilos de uma pessoa que é a falsa magra, mas que precisa perder gordura? Qual é a média de tratamento aí? É claro que eu vou ser obrigada a falar que cada paciente é um paciente, até porque o que eu faço? Eu traço um plano de guerra e entro com as armas. Gostei dessa frase. É o que sempre acontece. Eu vou ali, eu vou olhar o teu exame, eu vou olhar qual é a tua necessidade, o que você precisa, ajuste alimentar, metabólico, enfim, tudo. E aí eu traço aquele planejamento. Normalmente eu faço isso para 60 dias. Então, você chegou, vamos supor que hoje é a nossa primeira consulta. Eu vou avaliar tudo, vou ver teu exame, vou fazer a tua prescrição, e essa prescrição é para 60 dias. Claro que eu tô te dando a munição para você entrar na guerra. Mas você tem que entrar na guerra. Não adianta só eu te dar as armas, entende? Então, isso depende muito. Agora, vendo assim um cenário de um paciente que pegou as armas, que tá usando, que tá fazendo tudo direitinho, em 2 meses a gente consegue ver um resultado muito bom. Legal. Muito bom. Tanto que, é o que eu falo para os pacientes, eu te dou a arma para você entrar nessa guerra em 60 dias, até porque daqui a 60 dias eu quero exames novos, eu vou ver a tua balança, o teu resultado de bioimpedância, a gente vai estar conversando com uma nova Natane, são outras queixas, outro resultado de exame, então, consequentemente... Hábitos diferentes, então, consequentemente, um planejamento diferente também. Bacana. Hoje você chega com a queixa X, Y, hoje eu tô com disposição, cansaço, fadiga. Eu vou te suplementar, eu vou fazer o que é preciso. Daqui a 2 meses não vai ser mais essa sua queixa, entende? Então, a gente vai para outro nível. Então, 2 meses é o suficiente para a gente ver um resultado, ver como que o paciente já responde. Isso a gente está falando para essa paciente que é uma leve obesidade. Para todos eles. Para todos eles. Para todos eles. Tá. Inclusive, para pacientes que têm uma necessidade de perda maior de peso, a gente consegue ver até um pouco mais rápido. Tá. Em 2 meses. Porque tem que andar rápido, né? Assim, ou tô falando... Não é que tem que andar rápido, mas o paciente precisa ver um resultado o mais rápido possível, porque senão ele desiste. Para dar continuidade. É como se fosse um trabalho. Todo mundo trabalha por conta de um pagamento. Ninguém trabalha à toa. Não. Você trabalha porque você tem alguma coisa a conquistar no final daquele mês. O emagrecimento é a mesma coisa. Esse paciente, ele precisa voltar e ver uma evolução para que ele queira trabalhar mais. Entende? Então, assim, claro que a gente faz o suficiente para ver um resultado dentro do que é possível, dentro do que é seguro, dentro do que é confortável para o paciente, dentro da disponibilidade financeira também de investimento em algumas medicações, porque a gente sabe que hoje algumas medicações são caras, outras nem tanto. Então, eu preciso
incluir tudo isso dentro desse planejamento. Sim. Não adianta só eu passar o que eu quero, o que eu acho que é o melhor no mundo. E se você não tiver como comprar o melhor do mundo? Sim. Eu tenho que fazer o que você consegue. Sim. A gente vai chegar lá de qualquer forma, ou de Fusca ou de Ferrari. Mas Sim. a gente vai chegar. Fantástico. Entendeu? E aí eu tento personalizar da melhor forma possível. Aquilo que você me falou de, o paciente chega querendo o tratamento do coleguinha. Às vezes não sabe nem o valor. Não sabe, o investimento. E aí é pego de surpresa. Então, eu gosto de orientar até nisso. Porque às vezes eu passo o que eu acho que é melhor para o paciente, ele chega na farmácia, acha muito caro, não compra e também não volta e também não faz o tratamento. Então, eu preciso saber se aquilo ali também se encaixa na disponibilidade financeira dele. Para que ele consiga fazer tudo certinho. Eu quero que o paciente faça um tratamento que ele consegue fazer. E o resultado vem, sempre vem. Tô de queixo caído com você. Falando. Não, porque você postura, trouxe... que eu tô assim. Não, mas você trouxe assuntos importantes, relevantes. Quanto tempo que a gente tá aí? Só para ter uma noção, Patrick. Vamos mais um pouco. Vamos lá. Tem uma pergunta que é até referente ao Patrick. Só mais um pouquinho de... Sim. Obrigada. Que é o Magrelo. Caso do Magrelo. Que um espirro perde quilo, como ele diz. E chega para você esse perfil? Pouco, mas chega. E o que... Boa parte das pessoas do meu biotipo, né, hoje, se entrar na academia, existem diversas opções. Sim. Então, acho que a maioria não te procura, né? Exatamente. Só vai depois. Por isso que eu tô falando pouco, mas procura. O que me procura é o paciente do teu perfil que dá problema. Depois que já fez, isso aí é demais. Mas aí é legal você falar isso sobre aí é demais. isso. Por que é legal falar? Por mais que ele não seja o perfil que mais vem, é aquilo que eu tô falando do topo do funil. Ele não vem porque ele não sabe que o seu produto existe. Assim, não é que ele não acha que ele se enquadra naquele produto que o seu produto existe. Mas às vezes ele não quer também. Também? Tudo bem. Ele não quer. Não, ele não quer por conta do... Porque muitos deles sabem... Porque assim, o paciente sabe muito o perfil também dos profissionais que eles procuram. Então, assim, eu acho, tá? Que eles não vêm sabendo a resposta que eles vão ter. Então, é um paciente com um biotipo muito magro, que tem uma genética que favorece esse emagrecimento, e ele quer fazer hipertrofia, normalmente isso é um menino mais jovem, ele vem querendo, ou ele acha que ele vai ter uma prescrição de hormônio. Exatamente. Porque o coleguinha faz, porque todo na academia tá fazendo, porque a academia vende, porque tem lá no banheiro entre a galera e dá resultado. Mas quando dá problema, aí ele vem. Quais são os problemas? Muitos. Aí efeito colateral é para mais de metro. Conta aí pra mim. Queda de cabelo, impotência, infertilidade. Então, assim, o que eu vejo de meninos novos no consultório... acabei de casar, e aí não tô conseguindo engravidar a esposa, aí quando eu vou ver exame tá com o eixo bloqueado. Mas fez uso de algum hormônio? Fiz. Fez como? Fiz na academia, o colega usou, também usei. Então, assim, pode não acontecer, porque a gente vê por aí muitas coisas, né? Pessoas usando tudo e mais um pouco e não acontece nada. Mas pode acontecer. Entende? Então, é por esse motivo também que eu não prescrevo o que não pode. Porque eu sei o que pode dar errado. Então, eu não vou arriscar. Eu quero dormir ali com a minha cabeça tranquila, no travesseiro, sabendo que eu não tô trazendo mal para esse paciente. Mas o contrário acontece. Esse paciente, quando dá problema, ele me procura. E eu trato. É minha obrigação tratar. Sim, sim. Entendeu? Porque é muito frustrante para esse tipo de paciente, que normalmente é o mais jovem, quando eles dizem, não, você tem que fazer dieta, você tem que comer melhor, você tem que comer muito mais do que você tá comendo agora. Eles não confiam muito. Você tem que suplementar, você tem que treinar direito. Você tem que comer bem. Só que isso na cabeça deles é uma coisa muito, muito vaga. Vai demorar muito. Então, eles querem cortar um caminho. E aí, essa questão é mais complicada. E aí, eu acabo pegando esses pacientes mais na hora do tratar o problema. Entendeu? Eu tenho um primo que me preocupa. Porque ele, desde novo, ele usa bastante. E ele não faz exame nenhum. Não faz nada.
Ele já deve ter, não sei, os seus 5 anos usando, sei lá, e não é pouco. Então, acontece. É uma preocupação. E na nossa família ainda tem um lance genético. É. Que minha avó operou, o pai dele, meu tio, operou também. Então a gente tem que ter um problema cuidado do coração. E o problema desse uso indiscriminado, o que acontece? Isso acaba respingando em quem realmente precisa. Porque a gente precisa fazer terapia de reposição hormonal em muitas pessoas, tanto homem quanto mulher. E aí acontece esse preconceito. O paciente que realmente precisa tem medo de usar. Aham. Porque vê tanta Tô coisa entendendo. por aí e até a questão da fiscalização em cima disso, né? A gente teve recentemente a orientação, né, do CREMERGE com relação ao uso de hormônio para fim estético. A gente sabe que sempre foi proibido o uso para fim estético. Só que é isso... CREMERGE é do personal trainer, não é isso? Tô Não, falando besteira? o CREMERGE da CREMERGE medicina. Da medicina. É. Não, eu tô, O Conselho Regional de confundindo. Medicina. É Então, que eu foco tanto de, perdão, Não, CRM, tranquilo. CRM. É, o CRM. Aí, Então, eles acabam corta martelando... essa parte aí que eu falei. Vai. Eles acabam martelando muito em cima disso, fiscalizando muito mais, justamente por conta dessa questão e acaba prejudicando quem realmente precisa. Aham. Eu não sou contra a reposição hormonal, terapia de reposição hormonal quando bem indicada de forma nenhuma. Pelo contrário, eu faço com os meus pacientes. Só que eu faço o que pode ser feito, na hora certa, entendeu? Na quantidade correta, porque a gente sabe que é o que todo mundo fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, o que a gente vê por aí é um uso indiscriminado com uma irresponsabilidade absurda. Entendi. É porque quando você falou isso, me lembrou, não é? Acho que é Cresce, não sei, é da área do personal trainer, da educação física. Uhum. Porque acaba que o profissional de educação física indica menos endocrinologista ou eu tô falando besteira? Indica também. Indica. Eu digo porque tem essa coisa dentro da academia. Mas tem. Né? Que aí, ou seja, eles já acabam os realmente preocupados com os alunos responsáveis, eles indicam assim, eu tenho muitos pacientes que são indicados que vêm através do personal. Uhum. Não, meu marido é personal e eu sei o quanto que ele é regrado. Uhum. Ele é o cara, assim, limpo. Sim. Que eu até outro dia eu falei pra ele, eu acho que você tá precisando de uma reposição hormonal. Eu falei isso pra ele. E aí, mas eu não tenho esse convívio ali direto. Eu só vejo na verdade, pelas outras especialidades, cardiologista, Sim. que aí fala muito que a galera lá de dentro tá se viciando demais, tá se contaminando muito. Mas e isso realmente tá acabando com é o uma coração. realidade. Isso é uma realidade, sim. E aí, o que você quer trazer mais para aqui para o pessoal? Eu tenho aqui... Também quero que você fale onde o pessoal pode te encontrar, tá? O seu @ do Instagram, que vai ficar na descrição. Peraí, que nem eu lembro. Juliana... É porque seu nome é diferente, então... É porque eu não sei se tem ponto, se não tem ponto. Peraí. Isso aí corta, né? Sim, ele corta. Doutora, seu @ é doutora, DRA.Juliana Vigné, né? De Isso. Vigné, mas VIGNE. Vai estar na descrição aqui do nosso YouTube. Isso. Para vocês seguirem ela, podem tirar dúvidas, mandar mensagem inbox. Deixar o comentário aqui também, mas eu queria que você falasse o que a pessoa de casa aí que ainda não procurou a sua endocrinologista e tá sentindo um norte, para você falar um norte para essas pessoas. Além, claro, de procurar o endocrinologista. Mas Acho que a primeira coisa é tomar decisão em cuidar, né? Em cuidar de si. Então, a gente tem uma mania, um costume, uma cultura de cuidar muito do nosso trabalho, da nossa família, de tudo, menos da gente. E aí a gente vai se deixando de lado, quando você vê se tá acima do peso, quando você vê você tá indisposto, tá estressado, tá com oscilação de humor, tá com tudo, e acha que aquilo ali é por conta da rotina. E às vezes não é. E aí eu sempre falo para os pacientes, antes de você cuidar de tudo, você tem que cuidar de você. Você tem que começar a olhar para si. Então a primeira coisa é tomar a atitude de se cuidar. Ah, mas eu não tenho nenhum tipo de doença, eu não tô acima do peso. Ok. Faz um exame de rotina, só para ver como é que tá.
Tenta mudar os hábitos alimentares, começar uma atividade física. Não tá conseguindo? Aí sim, pede ajuda, né? Venha um endocrinologista para ver melhor essa questão toda hormonal, metabólica, porque tudo isso você pensa que não, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Então é isso. E aí aquela pessoa decidiu te procurar. E como é que funciona a sua primeira consulta? O paciente que chegou lá agora, para ele ter uma noção de quando ele te encontrar, como é que vai ser esse primeiro encontro? A minha consulta eu falo que é um bate-papo. A gente vai avaliar os exames. Normalmente eu gosto, quando o paciente ele marca a consulta, eu gosto já de enviar o pedido de exame, eu vejo ali mais ou menos qual que é a necessidade, para o paciente já chegar com os exames, isso assim, isso acaba encurtando um pouco um caminho, porque eu gosto disso. Porque às vezes o paciente vem, eu peço o exame, e aí eu espero mais 2 meses, sei lá, 2 meses não, mais 15 dias pro exame ficar pronto, aí depois ele volta, ele já, às vezes perde o time. Tem gente que quando toma a decisão de mudar, quer mudar agora, quer mudar essa semana, quer mudar hoje. Então é bom quando o paciente já chega com exames. E aí normalmente o paciente entra em contato, quando ele entra em contato com a minha secretária, ela já orienta essa questão. A gente já consegue enviar o pedido de alguns exames. Claro que se houver necessidade de mais exames durante a consulta, eu vou solicitar, Perfeito. Obviamente. Mas ele já chega ali com um básico. E ali eu já consigo ver mais ou menos o que está acontecendo. E aí a gente vai conversar. Primeira vez que eu escuto uma médica falando com essa... da pessoa já ir na primeira consulta com esses... É a primeira vez, tá? Aí essa parte você corta, porque eu acho que isso nem pode. Pelo CREMERGE, não sei. Acho que adiantar os exames não pode, ou não sei se os colegas não gostam de pedir mesmo. Mas eu achei realmente legal que você falou, que você se respalda gosto. no sentido de que, se precisar de mais, não, com nós certeza, vamos... se precisar de mais, eu vou pedir. Eu Então, peço ou normalmente seja, o básico, a rotina. Por que isso é ruim? Por que você não pode passar um... Tudo bem, isso aí eu realmente vou eu me não sei. informar. É que você falou CREMERGE, não me veio a sigla que sempre me vem, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Medicina, sempre vem CRM. Mas eu gosto de pedir aquela rotina básica, eu gosto de pedir. E aí, avaliando aquilo ali e avaliando a história do paciente, eu vou acrescentar à medida do que for preciso, do que for necessário ali, o que o paciente precisa de outros exames complementares. E aí, ali a gente conversa sobre o estilo de vida dessa pessoa, as queixas dessa pessoa, as dificuldades em fazer dieta, porque isso vai me nortear muito quanto ao tratamento. Então, o tipo de apetite de cada paciente muda muito e com isso muda o tratamento também. Eu não vou tratar uma paciente que tem um apetite hiperfágico, que é aquele paciente que come em grande quantidade, igual eu trato um paciente que não come grande quantidade, mas é um padrão beliscador, que só come... Tem gente que come igual um passarinho, come pouquinho, mas toda hora tá comendo uma besteirinha. É claro que a abordagem tem que ser diferente. Então, isso eu começo a tentar entender ali durante a conversa, e aí depois tem a... já identifiquei vários da minha equipe aqui. Acontece. O que come igual passarinho toda hora. Isso aí. E o que vai lá e come igual um dragão. Exato. E aí é claro que a gente tem que ter uma abordagem diferente quanto a esses pacientes. Então, isso tudo eu vou criando material ali para montar a melhor prescrição, o melhor tratamento. E aí depois a gente faz na mesma consulta a bioimpedância para ver toda essa questão do peso, né? Percentual de gordura, massa muscular. E aí eu traço aquele plano de guerra, como eu falei, a prescrição medicamentosa, caso haja necessidade, a suplementação. E eu dou também o que eu acho muito legal. Eu faço uma orientação nutricional. Aí eu sempre explico aos pacientes. Isso aqui não é uma dieta personalizada. É preciso explicar. Não é uma dieta personalizada. Uma dieta personalizada você faz com um nutricionista. Porque aí você vai lá entregar para o nutricionista todas as suas queixas. Eu gosto de comer assado, frito, não sei o quê. Eu não gosto do alimento tal. E aí o nutricionista vai ali destrinchar melhor com você. A minha orientação nutricional é a quantidade, mais ou menos, do quanto precisa de carboidrato, de proteína. É uma coisa para o paciente não sair dali perdido. E agora, como que? Vou para onde? Porque tem gente que não marca consulta com o nutricionista, e eu entendo. É claro que eu oriento que marque, isso é muito melhor. Mas às vezes não vai, às vezes não tem tempo, às vezes para ir na minha consulta já foi um sacrifício. Então eu gosto de dar uma orientação nutricional para que o paciente não fique perdido quanto à alimentação. E funciona bastante. Demais. Eu gostei, eu vou me informar sobre esse lance para você. Patrick, tu corta essa parte, tá? Eu já até anotei aqui para deixar em evidência esse lance do pedir os exames antes. Eu vou me informar, mas eu achei fantástico.
Eu nunca vi. Eu nunca primeira pesquisei vez. também a fundo, mas eu acho não, que isso tinha eu alguma nunca coisa vi. assim, porque eu lembro que em algum curso que eu fui, um colega falou, quem aqui tem costume de pedir exame antes? Aí alguém falou que tinha, acho que eu falei também. Ele, você tem que, na hora que pede o exame, sei lá, escrever alguma coisa que eu não lembro agora para se respaldar, porque você não pode pedir exame sem ver o paciente. Aí eu lembro que passou batido e eu não fui me informar quanto a isso, mas eu continuei pedindo. Mas são os exames básicos, funciona. Não, e funciona desse jeito, porque é o que você falou, as pessoas desistem. Desiste. Eu vou falar até por mim, ano passado, fui fazer meu check-up, comecei a fazer, fez 3, 4 exames, aí faltou 2 e o negócio já tava, sei lá, um mês de pouco. Exato, você acaba esquecendo, você deixa pra lá. Aí vai passando as semanas. Ou então coisa boba, básica, por exemplo, o paciente chega lá, a questão é emagrecimento, mas aí eu pergunto, como é que tá a unha, cabelo? Meu cabelo tá caindo muito, minha unha tá muito fraca. Cara, eu não posso passar uma prescrição de vitaminas para unha e cabelo direto, sem nem saber o porquê que tá caindo. Pode ser falta de ferro, pode ser vitamina D, pode ser algum problema, um hipotiroidismo, por exemplo, pode ser tanta coisa. Então não adianta eu não tratar o problema da raiz. Eu tenho que ver qual é a causa dessa queda de cabelo para poder tratar da forma correta. E para isso eu preciso dos exames. Então é bom que o paciente já apresente na consulta, na primeira consulta, sim, por que não, os exames básicos. E aí ele já consegue sair dali suplementado, com a medicação correta, com o diagnóstico, né, da causa daquilo ali, o porquê que está acontecendo. Bacana. Gostei demais. E você? Acho que sim. Falei até demais. Falou até demais nada. Eu acho que eu falei até demais. Como eu falei aqui, na descrição vai ficar o arroba dela. Já aproveita, você que não segue o canal, aproveita para acompanhar o canal, já segue, ativa o sininho para as notificações, tá bom? E a gente encerra aqui, doutora Juliana Vinier, certo? Sim. Que esse sobrenome é diferente. Certo. Foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu. Tá? Você é ótima. Eu adorei. E falou aqui que tava, não sei como é que vai ser, saiu super bem, foi ótimo. Obrigada. Então, até porque depois eu esqueci, aí a gente foi Viu? conversar. Mas eu falei pra você que ia ser leve. Então até a próxima, tá? E a gente vai ficando por aqui, tá? Adorei. Também.